E não é que a Federação Paulista encontrou um jeito de manter o Paulistão atrativo para clubes como o Corinthians? Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, sou setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e aos pouquinhos tô também passando a falar um pouco mais, especialmente de Corinthians, mas não só, aqui no canal de YouTube. Então te aproxega. Se não tiver inscrito ainda, te inscreve. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like. E agora tá habilitado também o botão do hypar. Isso faz com que o YouTube entenda que tu gostaste e aí ele passa a impulsionar o vídeo de forma orgânica para que outras pessoas assistam. Bom, aconteceu nessa terça-feira aqui na cidade de São Paulo, na capital paulista, o sorteio, o evento de lançamento do Campeonato Paulista da temporada de 2026. A TNT Esportes Brasil vai transmitir, aliás, nessa terça-feira também, anunciamos que teremos pela primeira vez todos os jogos do Campeonato Paulista sendo transmitidos pela HBO Max e alguns pontuais também pela TNT Esportes Brasil. Então, muito feliz, muito ansiosa. Vou pro meu terceiro Paulistão pela TNT e pro meu, vamos ver, 2026, 25, 24, 23, 22, 21, meu sexto, desde que eu me mudei para a cidade de São Paulo, meu segundo acompanhando especificamente o Corinthians. Vocês, não sei se já entenderam, mas é um campeonato paulista nos moldes dessa Champions League, né? Uma coisa um pouco diferente num primeiro momento para o torcedor entender. Quem parou para assistir o sorteio pode ter ficado um pouco confuso. Mas fato é que os clubes, os 16 clubes da próxima edição, eles foram divididos em potes. E todos aqueles clubes que estiverem no mesmo pote, eles automaticamente já têm garantido que vão se enfrentar. Então o que a Federação Paulista fez? Deixou os 4 principais clubes do estado no mesmo pote, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Deixou no mesmo pote também Ponte Preta e Guarani. Por quê? Para ter certeza de que todos os clássicos vão acontecer, não só os clássicos entre os 4 principais clubes, mas também, por exemplo, o clássico campineiro. Porque no formato anterior, de acordo com o sorteio, isso não necessariamente aconteceria na primeira fase do Campeonato Paulista. Então, o fato é que o Corinthians enfrenta os seus principais rivais na primeira fase, o Santos, o Palmeiras, o São Paulo, e além deles tem mais 5 confrontos contra equipes como Red Bull Bragantino, São Bernardo, Velo, Capivariano e também Ponte Preta, aí totalizando os 8 jogos que o Corinthians vai ter na primeira fase. É uma fase de pontos corridos, mudou, lembra? Eram 4 grupinhos e avançavam os dois melhores times de cada grupo, agora mudou. Vai ser 16 times ali nos pontos corridos, nem todos se enfrentam, cada time enfrenta 8 adversários, ou seja, o Corinthians não está enfrentando 7 times nessa primeira fase de Campeonato Paulista, entre eles, por exemplo, o Guarani e também o Mirassol. Aí os melhores 8 avançam para a fase de quartas de final. O primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e o quarto pega o 5º. A Federação Paulista, ela tinha à disposição só 11 datas. Vocês devem estar acompanhando, 2026 passa por o calendário de 2026 já passou por uma reformulação, a gente, consequentemente, vai passar por uma readequação, e aí os estaduais perderam datas. E faz bastante diferença quando tu vai pensar numa tabela e num jeito de manter atrativo no momento no qual tu tem um campeonato brasileiro começando também no mês de janeiro. Quando a gente olha assim, a gente pensa, putz, um campeonato brasileiro que é ingrato, que a gente sabe que não releva erros, começando em janeiro, os times eles vão acabar abdicando dos estaduais ou tirando um pouco o pé dos estaduais. Aí a federação consegue se reinventar, mesmo com essa reformulação no calendário nacional, mesmo com menos datas, acha um jeito, um novo formato para manter os principais clubes ali atentos e querendo entregar o seu melhor já desde o início, porque de fato é pontos corridos, são 16 times, só os 8 melhores avançam para o mata-mata. Então assim, é muito difícil que tu veja um cenário no qual uma equipe entre sem focar no Paulistão pensando no brasileiro, porque quando
colocar os seus principais jogadores no estadual já pode ser um pouco tarde demais. São 11 datas em princípio, mas a Federação Paulista ainda está pleiteando uma 12ª data. Isso deve ser definido a partir da definição final do Campeonato Brasileiro, se vai ter equipe paulista na pré-Libertadores ou não. Caso não tenha, sobraria uma vaga, uma data, né, ali no mês de fevereiro, e aí essa data do mês de fevereiro, nessa data poderia ter uma rodada de Campeonato Brasileiro, que estaria prevista para o mês de março, abrindo uma data para o Campeonato Paulista no mês de março, enfim. Mas isso ainda vai ser definido e passa muito, né, pelas situações de São Paulo e de Corinthians, que são as equipes aqui do estado de São Paulo que estão buscando essa vaga na pré-Libertadores, já pensando que o Mirassol está com uma situação um pouco mais confortável de mirar uma fase de grupos, né, de estar pela primeira vez na história, da hora demais isso, né, numa fase de grupos de Libertadores da América. Ainda não temos tabela detalhada, não temos ordem de confrontos, o Corinthians estreia contra quem, segundo jogo é contra quem, qual jogo vai ser em casa, qual jogo vai ser fora, isso a gente ainda não sabe. A Federação Paulista vai definir seguindo critérios técnicos, né, e também de segurança, logística, a gente sabe que todas essas coisas, elas são avaliadas, mas achei um ponto bastante interessante como a Federação Paulista, num cenário bastante duvidoso de como os estaduais eles vão se manter atrativos e competitivos quando um campeonato brasileiro começa em janeiro. Já era difícil quando a gente olhava para times que estavam em situações de pré-Libertadores e tal, né? Porque, pô, tu quer estar dentro de uma fase de grupos da Libertadores, aí invariavelmente tu vai dar uma poupada no Campeonato Paulista. O próprio Corinthians fez isso nessa temporada, né? Ele começa as primeiras rodadas de estadual sem ter os seus principais jogadores dentro de campo, ou pelo menos não começando como titulares, porque o Corinthians vinha de uma batida muito forte da temporada de 2024 e tinha também essa situação de pré-Libertadores. E agora, além de pré-Libertadores, tem também um Brasileirão começando em janeiro. Então, assim, um ponto bastante legal. Minha salva de palmas para a Federação Paulista, que achou um jeito de manter o estadual, que é o mais forte, mais competitivo do Brasil, ainda sendo bastante atrativo e, entre aspas, forçando os times a olharem com atenção para ele já desde o começo. O Paulistão que começa com os 4 principais, que vão ser sempre tidos ali como favoritos, mas é inegável a gente imaginar também o Mirassol, que já vinha fazendo grandes estaduais como um time que pode aparecer incomodando. Novo Horizontino também é um time que está brigando ali para ver se sobe, enfim, para a Série A do Campeonato Brasileiro, enfim. Muitas expectativas positivas, confesso, que foram criadas. E assim como, inegavelmente, quando a gente começa a frequentar espaços nos quais se debate a temporada de 2026, o Campeonato Paulista de 2026, eu também me permiti pensar em qual vai ser esse Corinthians de 2026, porque é um Corinthians que ainda não pode contratar, é um Corinthians que ainda não se livrou do transfer ban, é um Corinthians que ainda está proibido de ter novos jogadores, é um Corinthians que não definiu a renovação de contrato de alguns atletas do elenco, como por exemplo o Romero e o Maicon, que tem vínculo terminando no final dessa temporada, mas também é um Corinthians que está pleiteando coisas que podem impactar diretamente no planejamento da próxima temporada, né? Um Corinthians tentando uma vaga aí numa Libertadores da América e é um Corinthians que pode até ser campeão e pode conseguir uma vaga direta à fase de grupos via Copa do Brasil. Então tem muita coisa em jogo, ao mesmo tempo que 2026 cada vez mais está batendo a porta. Nesse evento eu tive a oportunidade de conversar tanto com o presidente Osmar Stabile, do Corinthians, quanto com o executivo de futebol do clube, o Fabinho Soldado. O Stabile se mostrou bastante otimista no que diz respeito a pôr fim ao transfer ban. O Corinthians tem 2 transfer ban em vigor, o do Félix Torres, pelo não pagamento ao Santos Laguna, e também o da CNRD, né, que o Cuiabá é o maior credor, né, do Corinthians, é o clube que mais tem dinheiro a receber do Corinthians por conta da compra do Ranieri. O Corinthians pagou a parcela, agora a última, com um atraso. A gente imaginou num primeiro momento que só o fato do Corinthians pagar já faria com que aquele transfer ban na esfera nacional, a gente pode dizer assim, fosse derrubado. Não aconteceu, ontem o presidente explicou isso, não acontece de forma imediata, só acontece a partir do momento no qual o Corinthians pagar a próxima parcela em dia. Precisa esperar até o pagamento da próxima parcela? Não, o Corinthians precisa enviar um ofício
se comprometendo a pagar em dia para daí sim um dos transfer ban ele ser derrubado e o outro, claro, ainda depende de um acerto do Corinthians com o Santos Laguna. Lembrando que tem outras questões que podem virar transfer ban, né? O do Matias Rojas, o do Maicon, o do Martinez, o do Charles, o do Garro e o do Matias Rojas. O Corinthians já sofreu uma condenação, o prazo para uma negociação entre as partes findou agora dia 9, se eu calculei certinho os 45 dias, mas não caiu um novo transfer ban. Isso é muito positivo, porque significa que, de fato, o staff do Matias Rojas tá querendo negociar com o Corinthians, porque a gente sabe que a negociação ela está acontecendo, a ponto de tipo, ó, vocês não me pagaram, eu não fui atrás de uma nova condenação para vocês caírem no transfer ban. Não, o prazo estourou e as conversas continuam, então por isso o Stabile trouxe esse ar de otimismo pensando na próxima temporada. O Fabinho ele já foi um pouco mais pés no chão, né, porque acaba não dependendo dele, buscar novas receitas e tal, mas o trabalho dele tá bastante atrelado a essa liberação do Corinthians de poder contratar ou não, porque ainda que o clube esteja de olho na atual temporada, estando em novembro, não tem como já não estar pensando em 2026. Eu acho que o ano do Corinthians de 2026, mais do que nunca, vai passar pela resolução de algumas dessas pendências financeiras, né, que acabaram travando muito o futebol do clube, que em 2025 só contrata 2 jogadores, o Andileri no começo do ano, mas por uma questão financeira e até por entender que aquele elenco fortalecido pela reta final do Campeonato Brasileiro de 2024 precisava só de um ou outro ajuste. Chegou o Andileri num primeiro momento para ser titular do lateral esquerda. E aí, no meio do ano, contrata só o Vitinho por outro tipo de dificuldade. Era uma dificuldade financeira também, mas que logo em seguida virou também uma dificuldade jurídica, né, com a chegada do primeiro transfer ban. Então, bastante otimista com o Campeonato Paulista de 2026 e com muitas dúvidas ainda em relação a que Corinthians esse Campeonato Paulista vai ter. Corinthians recebeu folga, né, por conta dessa data FIFA, agora se reapresenta e a gente vai começar a projetar um pouco mais esse Corinthians para o jogo contra o São Paulo sem Rodrigo Garro. Inclusive, quero falar sobre esses cartões que os jogadores do Corinthians têm recebido. Mas eu não sou do time dos corneteiros. Chegou até aqui e não está inscrito? Te inscreve no canal. Se curtiu o vídeo, deixa o teu like. Se curtiu muito ou entendeu o que faz sentido, manda para alguém, que ajuda bastante. Não esquece de clicar aqui no botãozinho de hypar. É de graça, não custa nada e ajuda bastante a fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Beijo, tchau, tchau.